Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos e, como já é de costume, peço para que você dê aí uma pausa no vídeo, faça uma oração, coloque a sua vida na presença do Senhor e que esse momento que nós vamos passar aqui seja um momento de edificação para a sua vida, em nome de Jesus. João capítulo 6, verso 35, nós vamos ler do verso 35 ao 40. João capítulo 6, verso 35 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Bem, irmãos, então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse texto. E lembrando os irmãos, falando um pouco sobre o que nós estamos vivendo aí no nosso país, Estamos vivendo uma situação alarmante na saúde. E não só na saúde. Por quê, meus irmãos? Porque isso aí já está desencadeando uma série de outros problemas. Um dentre eles, o problema de alimento, Vai faltando o trabalho, vai faltando o dinheiro, e aí aos poucos vão faltando também o alimento na nossa casa, E na casa dos brasileiros, E, irmãos, a fome é sem dúvida alguma algo que mexe com o povo, algo que mexe com a gente, Falou em comida, a gente já começa a desesperar, Vai fazer alguma programação, já pensa, O que nós vamos comer? Essas coisas todas. Nós temos essa preocupação, Que é de fato, é algo que nós temos que nos preocupar mesmo, E muitos irmãos estão aguardando aí a ajuda de governantes, a ajuda do governo, a ajuda até mesmo das ONGs, ou até mesmo da própria igreja, uma ajuda para saciar esse problema. Mas a questão é a seguinte: até quando essa ajuda vai estar à nossa disposição? Vai estar à disposição dessas pessoas? Até quando? Porque aí nós vamos ter uma solução, irmãos, não definitiva, mas uma solução momentânea, momentânea. Então, nesse texto que nós lemos, nesse capítulo 6 de João, o nosso Senhor, ele faz um milagre. Se você voltar aí alguns versículos, você vai ver lá no início do capítulo 6, que Jesus faz um milagre. O milagre da multiplicação de pães, E ali Jesus sacia momentaneamente a fome daquelas pessoas da qual ele estava ali reunido, da famosa multidão da qual a Bíblia fala, Então aquela multidão estava ali reunida e Jesus faz um milagre, multiplica os pães, multiplica os peixes, e aí o que acontece? Sacia a fome daquelas pessoas. O pão, meus irmãos, não é algo para completar os desejos, os nossos anseios, muito menos daquela multidão. Era o quê? Era algo básico que eles necessitavam naquele momento para uma necessidade que eles estavam vivendo, Então, pensando nisso, meus irmãos, a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é: o que você espera de Cristo? Aquela multidão, ela esperava o milagre dos pães, E você? O que você espera de Cristo? O que você espera que Jesus faça para você? O que te motiva a seguir a Cristo?
O que motiva você a seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo? É algo para a gente pensar, né? E nesse dia eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, né? Se Jesus pegasse e tirasse de você tudo que você tem, todas as suas regalias, te deixasse apenas com o básico, você continuaria seguindo a Jesus? Você ainda o seguiria? Então hoje, de acordo com esse texto que nós lemos, nós vamos ver pelo menos 2 aprendizados sobre Jesus, que é o pão da vida. E o primeiro está aí logo no verso 35, que ele vai dizer assim, verso 35 do capítulo 6. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse verso. Irmãos, ele vai dizer: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, né? Aquele que crê em mim nunca terá sede. E qual que é o contexto dessa fala de Jesus? Justamente 2 milagres. O primeiro eu já disse no início, né, do nosso sermão, onde Jesus ele multiplica ali pães e peixes e sacia a fome daquela multidão, né? Irmãos, o interessante é que nesse texto narrado aí pelo evangelista, no Evangelho de João, né? O que acontece, meus irmãos? Ele dá uma ênfase ali no sobrenatural, onde Jesus ele pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e ali ele multiplica, né? E ali sacia a fome daquelas pessoas, ou seja, o milagre acontece. O primeiro ponto que nós vamos ver, a primeira aprendizado é: o pão da vida também faz milagres. O pão da vida, ele é o Deus que faz milagres, né? Mas o problema, meus irmãos, é quando a gente entende isso e só quer milagre. A gente só quer que esses milagres nos alcancem. Esse é o grande problema. Esse foi o grande problema daquela multidão. Aquela multidão experimentou o sobrenatural de Deus. Aquela multidão experimentou Jesus, experimentou o milagre do Deus Todo-Poderoso. E o que eles fizeram? No outro dia, diz o texto, se você ler o capítulo 6, você vai ver que eles foram de novo atrás de Jesus. E aí eles chegaram ali onde Jesus tinha multiplicado os pães, olharam, não viram Jesus. O que eles fizeram? Eles continuaram indo atrás de Jesus. Vocês lembram da pergunta que eu fiz no início? O que motiva você a seguir Jesus? O que motivou essa multidão a seguir Jesus foi o pão. Foi o alimento físico. Foi a comida. Irmãos, muitas pessoas estão indo atrás de Jesus pela comida, pelo que Jesus pode dar a elas, né? Pelas bênçãos que Jesus pode dar. Queridos, essa não é a verdadeira razão de você seguir Jesus, né? Aquela multidão foi atrás de Jesus para isso. E quando elas não acharam Jesus, ali no lugar que eles tinham feito a multiplicação, eles foram até a casa de Jesus, em Cafarnaum, procurar Jesus. E as pessoas começam a se desesperar, porque eles querem ir atrás daqueles que vão saciar a necessidade deles momentaneamente. Jesus não é um pão que perece, meus irmãos. Jesus é o pão da vida. E o segundo milagre já tem algo mais a ver com o sobrenatural, é onde Jesus ali despede a multidão, já saciada, né, já abastada de alimento. Ele pega e fala para os seus discípulos irem na frente do barco, e de repente aí no meio da madrugada Jesus alcança esses irmãos. De que forma? Andando sobre o mar. Um outro milagre, né, acontecendo ali. Ou seja, aqueles discípulos experimentaram também esse tipo de milagre, um milagre sobrenatural. Não foi para saciar a fome deles, né? Mas foi algo que era necessário para que Jesus estivesse ali no barco com eles e acalmasse o mar agitado. Irmãos, muitas vezes Jesus vai fazer milagre nas nossas vidas? Sim, mas vai ter momentos que Ele também não vai fazer, né? Tudo para isso tem um propósito. O propósito de Jesus
em andar sobre o mar foi alcançar aqueles discípulos que já estavam bem longe, acalmar aqueles discípulos, acalmar a tempestade que ali estava, o mar agitado, e trazer ali a harmonia para aqueles discípulos, né? Porque no outro dia eles iriam novamente o quê? Pregar, eles iriam novamente divulgar o evangelho. Milagres são importantes? Sim, são importantes, né? Mas essa não pode ser o real motivo, meus irmãos, de você buscar o Senhor, né? A Bíblia diz que no dia seguinte a multidão ali se reuniu perto do local onde eles estavam, tinham comido, né? Percebeu que Jesus não estava ali, foi atrás de Jesus. E aí quando eles encontraram Jesus ali na sua cidade, né? O que eles fizeram? Eles queriam mais pão, queriam se fartar mais, queriam um pão que perece. O milagre de Jesus na nossa vida, meus irmãos, não pode ser um milagre apenas momentâneo. Isso é o que tem motivado você a buscar Jesus, né? Ele saciar a sua fome momentânea, os seus desejos momentâneos. O que Jesus nos instrui eu sou o Deus de milagres, sim, mas cada milagre meu tem um propósito. Cada milagre meu tem um propósito. E Jesus repreendeu aquela multidão, ensinando que eles deveriam parar de trabalhar simplesmente pelo alimento físico. Nenhum tipo de pão ou qualquer outro alimento é capaz de suprir o vazio do coração do homem sem Jesus. Por qualquer que seja a benfeitoria, o bem material, isso não substitui o vazio que nós temos de Cristo. Esse vazio que só é completo quando Jesus entra no nosso coração. Aleluia. Quando Jesus entra no nosso coração, não há alegria maior para o ser humano, meus irmãos. Enquanto muitos estão aí buscando se alimentar de coisas materiais, o que nós temos que fazer é buscar o sobrenatural de Cristo, experimentar a verdadeira paz que só Jesus pode dar. É essa paz que Jesus quer que te alcance. Nenhum alimento físico pode prover o sustento da alma. A comida terrena, ela é perecível, ela acaba, mas a comida espiritual é eterna. Jesus, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, né? Irmãos, e esse é o problema das pessoas, elas sempre vão querer mais, né? O problema de você ser um consumista gospel, né? Aquilo, eu vou atrás pelo que Jesus pode me dar, é que eu sempre vou querer mais. Aquela multidão, ela foi atrás de Jesus porque ela queria mais. Ela queria se fartar mais, ela queria se encher mais. Ela viu que ali tinha pão, tinha alimento, tinha peixes. Jesus estava ali sanando uma necessidade física deles, momentaneamente. E eles queriam mais e mais. E a tentação da igreja de Cristo hoje é o quê? É fazer com que a gente dê pão, aquele pão que não satisfaz, mas só que esse pão possa prender a multidão, possa prender as pessoas. Então nós corremos nesse tipo de tentação, meus irmãos, de tentar levar um Jesus para as pessoas, da qual elas vão se alimentar fisicamente, elas vão ter um troco, elas vêm até Jesus e Jesus dá bem materiais para elas. E a igreja ela tem que tomar cuidado para não cair nessa tentação de oferecer um pão material para as pessoas, somente para segurar elas. E ali Jesus prova no restante do capítulo 6 que não é isso que ele quer. Ele quer pessoas que verdadeiramente o adorem, o seguem, porque querem a vida eterna. Porque querem a vida eterna. Não querem prazeres materiais, né? E após, meus irmãos, essa fala aí de Jesus falando com eles a respeito disso, que ele é o pão da vida, né? Que eles vieram atrás dele apenas pelos bens que Jesus pode dar para eles, pela comida que eles comeram, né? E aí Jesus fala para eles: olha, vocês têm que experimentar o pão da vida, né? Vocês têm que experimentar o pão da vida. Ou seja, Jesus começa a falar para eles de algo espiritual, né? E aí depois dessa fala,
eles começam a querer comparar Jesus a Moisés. Olha só o que eles fizeram, né? Eles falam assim: ah, Senhor, peraí, você também não fez lá essas coisas, você multiplicou o pão, tá certo, foi um milagre bacana, mas Moisés fez muito melhor, ué. Moisés fez descer pão do céu, e não foi só um dia não, foi todos os dias. Então, Jesus, você vai ter que trabalhar muito para chegar aí perto de Moisés. Olha só que ponto aquela multidão chegou quando foi confrontada com a verdade, né? E aí o que Jesus fala para elas? Espera aí, vocês então estão querendo que eu prove para vocês que eu sou o Deus Todo-Poderoso, dando pão para vocês, fazendo milagres, toda hora fazendo milagre. Se eu faço milagre, vocês acreditam, se eu não faço, vocês não acreditam. E muitas pessoas são assim, né? Como Tomé, né? Só acredita vendo, não vivem o sobrenatural de Deus. No raciocínio daquelas pessoas, então, Moisés tinha feito algo muito extraordinário, e Jesus tinha apenas multiplicado pães, né? Basicamente ele estava dizendo assim: Jesus, se você for maior que Moisés, então vai ter que fazer um milagre muito maior do que esse que você fez, né? Você vai ter que dar um pão para a gente, não é só um dia não, é todos os dias, assim fez Moisés. E Jesus foi muito enfático com eles: vocês estão errados. O pão lá no deserto, quem deu para vocês não foi Moisés. O que vocês querem não é a igreja que vão dar para vocês. É isso que ele quis dizer. Não é templo que vai dar para vocês, não é pastores que vão dar para vocês. O que vocês querem vem de Deus. Presta atenção, meus irmãos. Tudo que nós temos vem do Senhor, não vem de homens. É Ele que nos dá. Aquele maná chegou até o povo de Israel, não foi porque Moisés deu para eles, não foi porque o homem deu para eles, veio do próprio Deus, veio de Jesus Cristo, queridos. Busque em Jesus, não busque em denominações, não busque em igrejas, não busque em pessoas, busque em Cristo. Os milagres são verdadeiros, sim, mas não é o ponto final da nossa conversão. Eles podem acontecer sim, mas a ênfase não é o milagre, a ênfase é o sobrenatural de Cristo, a ênfase é o Todo-Poderoso, a ênfase é a vida eterna. É isso que Jesus quis mostrar para aquelas pessoas. E daí vem o segundo ponto, né? Onde ele vai dizer, o segundo aprendizado: os milagres são importantes sim, mas Cristo veio nos trazer algo muito maior, algo extraordinário, que é o quê? O pão da vida. O verso 40 vai dizer assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus afirma ali, meus irmãos, que quem vai até Ele jamais terá fome, e quem crê nele jamais terá sede. Ele sacia a fome e mata a sede, mas não é essa fome e sede que nós conhecemos, é a fome e sede espirituais. Interessante notar que Jesus Cristo diz que a fé deve ser depositada nele, e não em milagres, não em sinais. Os judeus ali, nós falamos agora, eles queriam o quê? Eles queriam acreditar em Cristo, mas à base de milagres. Se tem milagre eu acredito, se não tem milagre eu não acredito. E Jesus corrige aquele povo, dizendo: olha, a incompreensão de vocês é razão do que vocês estão acreditando, vocês estão acreditando da forma errada. E aí Jesus adverte eles dizendo assim, que o verdadeiro alimento produz e sustém a vida eterna. O verdadeiro alimento não é um alimento físico, o verdadeiro alimento é um alimento espiritual, e sou eu, o pão da vida. Louvado seja o Senhor. Ele fala isso. Ele próprio revelou ser o quê? Esse alimento. Ele fala assim, ele dá a ênfase que ele mesmo é o que as pessoas realmente necessitam, não do pão físico, mas do próprio Cristo. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida, eu sou do que vai fazer com que vocês se alimentem.
Naquela época, meus irmãos, o pão, ele era algo essencial para as pessoas viverem, né? Era uma fonte de alimento. Hoje também não é diferente, né? A gente vai na padaria, compra um pão. Para quê? Para que a gente possa se alimentar. E o que Jesus mostra para aquelas pessoas é: eu sou o pão da vida que vai te saciar, mas não momentaneamente, mas vai te saciar eternamente. Eternamente. Ele diz: eu sou o pão da vida. E é nesse contexto que ele vai dizer isso, né? As pessoas queriam bens materiais, queriam se encher, se fartar de algo material. E diz: não, vocês estão entendendo errado. Vocês têm que se fartar de algo espiritual. E Paulo vai dizer algo mais ou menos assim na sua carta aos Romanos. Ele diz assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O nosso Senhor ainda desafia cada um de nós, lá em Mateus 6,33, um verso muito conhecido: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que são essas outras coisas, meus irmãos? Justamente isso, é o que nós necessitamos diariamente. E o que Jesus fala, dá ênfase, é: busquem primeiro o pão da vida. Busque primeiro Jesus. Busque primeiro o reino de Deus. É isso que ele nos alerta: buscar primeiro o reino de Deus. E o mesmo Jesus, quando ele foi tentado lá no deserto, né? O texto vai dizer lá que depois dos 40 dias ele teve fome, né? E aí o tentador vai dizer para ele assim: olha, se você está com fome, está vendo essas pedras aí, ó? Faça com que elas se transformem em pães, e aí você se alimenta, né? E ele vai dizer assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez, Jesus mostra: o importante não é o pão o físico, mas sim o sobrenatural, aquilo que vai nos dar a vida eterna. Ou seja, o importante não é o pão físico, mas é aquele que vai nos dar a vida eterna. E definitivamente, meus irmãos, Deus é o único que nos pode dar a vida eterna. Ele é o único, Ele é o pão da vida, aquele da qual se nós comermos, nunca mais teremos fome, né? Não a fome física, mas a fome de Deus, né? Definitivamente, Ele também é o único que pode nos ressuscitar naquele dia, o dia da qual Ele vem e busque a sua igreja, da qual, perseverando, eu e você vamos fazer parte, né? Então, meus irmãos, creia nisso, creia em Jesus Cristo, o pão da vida, o pão que nos dá a vida eterna. Paulo, ele vai dizer na sua carta aos Efésios, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, né? Aqueles judeus, eles ainda começam ali a falar sobre essa questão de Jesus, né? Mas como assim? O que está acontecendo nesse negócio? A gente entende que existe Deus, é que Deus que nos dá as coisas. E aí ele fala assim: mas quem é você para nos falar isso? A gente conhece seu pai, conhece sua mãe, né? E aí a gente começa a entender qual que era o real propósito daquele povo, né? Eles não estavam nem aí para a salvação, eles não estavam nem aí para a vida eterna. Eles queriam apenas comer, mas se saciar momentaneamente, voltar para suas casas, né? E a fonte do verdadeiro pão, meus irmãos, não pode ser essa. Nosso real motivo de buscar Cristo tem que ser a vida eterna, da qual eu e você almejamos. O importante, meus irmãos, disso tudo é entender que Jesus, Ele não é aquele maná lá no deserto, aquele maná da qual aquelas pessoas comiam, e aí no outro dia eles tinham que fazer o quê? Tinham que ir lá comer novamente, colher de novo o pão. Não é isso. Jesus Cristo é aquele alimento que não perde,
é aquele alimento da qual nos vai dar a vida eterna. Ele é aquele que desceu do céu. E quem pode comer do pão da vida, meus irmãos? Quem pode? Jesus Cristo, ele responde essa pergunta. Ele vai dizer assim, no verso 37 aí, ó. Ele vai dizer assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Uma pessoa não pode comer do pão da vida a menos que vá até Cristo. Jesus é o pão da vida, né? E o convite para vir e comer do pão da vida se estende a todas as pessoas. Mas como? Através da pregação do Evangelho. Essa pregação da qual pode chegar e mudar a sua vida, mudar a sua história, da qual nós estamos falando hoje. É através dessa pregação que pode transformar vidas, né? Então, como eu posso ter esse pão da vida? Através da pregação da palavra. Mas o interessante é que somente aqueles da qual Deus, Ele enviar a Cristo verdadeiramente, esses vão ser o que vão se alimentar do pão da vida. Não é qualquer um. Essa escolha não é sua. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. É Deus que na sua infinita graça e misericórdia nos escolhe, meus irmãos. A gente tem um pensamento muito errado, pensando que é nós que escolhemos a Cristo. E pelo contrário, é Ele que nos escolhe. É Ele, de maneira soberana, que nos escolhe. A única maneira de um homem encontrar a vida eterna é comendo o pão da vida, Jesus. É aquele que dá a vida eterna ao que nele crê. E no último dia, com certeza, nos ressuscitará. O pão da vida também considerará que os que dele se alimentam ressuscitem para serem semelhantes a ele. Verso 39, da qual nós devemos a dizer isso, que Jesus nos ressuscitará no último dia. Quem verdadeiramente come do pão da vida, jamais, eu disse jamais, nunca mesmo terá fome. Eu queria concluir com a ilustração. Certa vez, uma menina, ela ganha o presente do seu pai, ganha uma Bíblia. E ali, seu pai escreve uma dedicatória bem pequena. Ele, na primeira página, ele coloca assim: eu sou o pão da vida. E aí ela pega essa mesma Bíblia e entrega para o seu irmão, um irmão também que já é cristão e já há algum tempo, né, maduro. Esse irmão, quando ele pega a Bíblia, ele abre e vai escrever também uma dedicatória, e está escrito lá: eu sou o pão da vida. E ele escreve embaixo, ele apenas acrescenta: não o deixe mofar. E é isso, meus irmãos, que nós temos que fazer. Como nós não deixamos mofar o pão da vida? Quando nós nos alimentamos dele diariamente. Quando nós vamos e buscamos nos alimentar de Cristo. É isso que nós fazemos. E essa declaração, quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, significa que Ele é quem dá a vida espiritual e eterna ao homem. Jesus ensina que somente Ele provê a vida eterna àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Efésios 2:1. Agora, para terminar, eu volto a questionar aquilo lá que eu perguntei para vocês no início. O que nós buscamos quando vamos à igreja? O que nos motiva a ir a Cristo? O que a gente espera encontrar? Um milagre? Algo físico? Alguma bênção? Ou você está indo atrás do pão da vida eterna? Que não sejamos como a multidão que segue a Jesus, seduzida pelo pão fácil, pelo alimento fácil, mas que possamos encontrar em Jesus o pão que sacia a nossa fome da vida e nos conduz à vida eterna. Que seja assim. Amém. Louvado seja o Senhor. Queria orar por você nesse dia e que Deus possa nos abençoar. Senhor Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos revelou a nós através da Tua palavra, que nos ensina que o Senhor é o pão da vida. É o Senhor, ó Pai, que nos dá a vida eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo sacrifício vivo do Senhor. Porque através desse sacrifício, ó Deus, nós conseguimos ter a vida eterna, Senhor.
ó Pai Celestial, e que o Senhor, ó Pai, possa fortalecer a nossa fé nesse momento de crise que nosso país está vivendo, Senhor. Que nós possamos depositar toda a nossa confiança no Senhor, ó Pai. Assim eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Um recado especial para a Igreja Cristã Evangélica ali da Fama. Persevere, meus irmãos. Continue, leia a Bíblia, ore, né? Ore por essa situação que nós estamos vivendo. E em breve, com certeza, nós estaremos aí reunidos em nome de Jesus. Deus abençoe.